Jesus, uma palavra para nós refletirmos hoje, aproveitar que você está de pé. Abra a palavra do Senhor lá no Evangelho de João. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto maravilhoso da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 4. Nós estamos trabalhando para deixar a casa do Senhor um pouquinho mais confortável, um pouquinho melhor, um pouquinho mais digna daquilo que Ele é. Não que nós achamos que, as quatro paredes é tudo, não. Mas nós temos que entender que a casa do Senhor tem que ficar tão bela quanto a nossa própria casa, E temos que preparar um ambiente gostoso para todos nós quando estamos aqui. Em nome de Jesus. Então nós estamos aí em algumas reformas, não se preocupe que logo nós vamos ter mais novidades, mais reformas e vamos deixar a casa mais bonita, em nome de Jesus, amém? Estamos trabalhando para isso, e juntos, como nós dizemos sempre, juntos somos mais fortes. É na unidade, irmãos, que nós conseguimos e realizamos as coisas. Precisamos entender, Eclesiastes diz, quando aqueles que dizem assim, não é bom casar, mas a Bíblia diz que bom que seja dois, tem melhor resultado. Existe melhor resultado, dois do que um, Então é muito melhor sermos uma unidade do que um individualismo. João capítulo 4, versículo 1 diz assim as Escrituras Sagradas: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muitos discípulos, mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre aspas, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero dar, antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero dar um breve testemunho, de que hoje, quando eu digo hoje, é claro que já vai se fazer uma semana, que o Israel já está conosco. Mas, queridos, o quanto é importante nós entendermos
quando nós recebemos uma palavra profética de Deus. Há mais de 10 anos o Senhor um dia chegou e disse que iria me dar um filho homem. É óbvio que a gente crê na palavra, recebe a palavra, né? E o tempo passa, assim, muitas vezes o tempo judia um pouco da nossa fé. Às vezes o tempo faz muitas vezes a gente duvidar que Deus vai fazer, ou muitas vezes o tempo nos coloca em situações duvidosas, de nós mesmos duvidarmos se realmente somos dignos ou não, ou se estamos fazendo alguma coisa errada. A verdade é, querido, que nós precisamos aprender uma grande verdade. A palavra do Senhor, e o Senhor disse na sua palavra: o que sair da minha boca não voltará para mim vazio, sem antes se cumprir na vida daqueles que creem. Então, quando a gente recebe uma palavra, uma profecia, nós precisamos aprender que a partir desse momento em que nós ouvimos, a única coisa que nós temos que fazer é alimentar com a nossa fé. O tempo, que como eu disse, às vezes bate pesado. E mais de 10 anos atrás, aí mais ou menos, já vamos para mais ou menos uns 10 anos e pouco, que Deus falou essa palavra. E depois de 10 anos ele cumpriu. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, é que se você recebeu uma palavra profética do Senhor, não olhe para o tempo, mas entenda, Deus vai cumprir o que Ele falou. E muitas vezes não será no nosso tempo, não será do nosso jeito, porque na situação em que Ele profetizou, era tudo contrário, impossível alguma coisa acontecer. Mas quando Deus faz, ainda que Ele tenha que fazer a nossa vida muitas vezes virar de cabeça para baixo, porque a minha vida virou de cabeça para baixo, virou uma doideira total, uma loucura que você não tem noção. Mas Deus zela para cumprir a sua palavra. Então hoje eu quero agradecer a Deus e louvar ao Senhor por Ele cumprir a palavra dEle profética sobre a minha vida, né? Eu tenho os meus filhos, que são meus filhos, que são os filhos da minha esposa, porque também são os meus filhos. Mas há uma diferença quando Deus profetiza algo sobre a nossa vida, né? Então eu amo cada um deles com o meu coração e com a minha vida. E esses dias eu vi uma coisa muito interessante, não, né, querendo esticar muito, mas talvez você não sei se você tem a mesma preocupação, mas eu sou assim. Às vezes eu acordo de madrugada e vou porta, vou janela e vou examinando tudo se está aberto. Às vezes, né, a preocupação. E aí esses dias eu lendo uma matéria, a pessoa falou assim: esse tipo de pessoa que antes de dormir tem a preocupação, né, de se preocupar em olhar porta, janela, isso significa que ele ama demais a sua família. Porque são impulsos naturais de proteção. Olha que coisa interessante, né? São impulsos naturais que a gente tem de proteção, porque a gente sabe que quando a gente fecha as portas, fecha as janelas e põe a nossa família para dentro de casa, estamos seguros. Não tirando a segurança de Deus, veja bem, irmãos, mas a gente tem esse entendimento, a gente tem essa noção. Então, às vezes, com alguns impulsos naturais, muitas vezes a gente não demonstra os nossos sentimentos, e às vezes a gente não sabe o quanto isso é importante e valoroso. E aí eu me alegrei, eu falei: poxa vida, eu faço isso, olha que coisa legal. Eu nunca imaginei que era dentro desse sentido, né? Mas louvado seja Deus, que tem que ser assim, irmãos. Dentro de casa temos que proteger e temos que guardar aqueles que estão conosco e aqueles que estão dentro de casa. Porque da porta para fora, não que da porta para dentro, às vezes a gente tem visto aí algumas coisas terríveis, né? Mas a gente se sente mais seguro, isso é fato. Mas da porta para fora, irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. E a gente precisa realmente começar a entender essa guerra. A gente precisa começar a entender que o diabo não está para brincadeira. E a palavra do Senhor diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu e você precisamos entender. Ao sairmos da porta da nossa casa, se revista da armadura do Senhor. Ore ao Senhor, clame a Deus, peça a Deus para ir à sua frente. Porque, queridos, nós estamos em guerra. E se nós não tomarmos uma posição como servos de Deus, o inimigo vem e traga a nossa família. Não é brincadeira. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não sei porque eu falei, mas foi, né? Vai junto. Recebe em nome de Jesus. Vamos lá.
Queridos, essa passagem mostra para nós uma passagem maravilhosa. Primeiro, que mostra que Jesus, ele quando entra na vida de alguém, ele não entra para mostrar para nós simplesmente que ele quer que nós sejamos perfeitos, como as pessoas muitas vezes querem que nós sejamos. Jesus vai se encontrar com essa mulher, chamado na passagem a mulher samaritana. Jesus traz para nós nesse contexto algo muito importante que eu quero compartilhar com você. Essa mulher samaritana, ao contrário do que muita gente muitas vezes pensa e imagina, não só pelo contexto da sua vida, Jesus traz uma grande revelação sobre a vida dela, sobre aquilo que ela vivia. Mas, querido, nós podemos entender que a preocupação de Jesus ali não era em revelar alguma coisa para aquela mulher, mas transformar a vida daquela mulher. Jesus, ele entra na minha vida e na tua vida, e nós precisamos entender essa grande verdade, do dia em que Jesus se encontrou comigo e com você, o que tem sido transformado em nós, o que tem sido modificado em nós. Nós não podemos ter tido encontro com Jesus, com esse Jesus, e a nossa vida permanecer da mesma forma. Não faz sentido nós dizermos que tivemos um encontro com Jesus e quando nós olhamos para o nosso histórico, para a nossa vida, não enxergarmos as mudanças, não enxergarmos as transformações, não porque queremos ser melhor do que ninguém, mas porque Jesus, ao entrar na minha vida e na tua vida, ele muda a nossa vida para melhor. E nós precisamos entender essa verdade. Jesus, ele poderia ter, e ele tinha a oportunidade de chegar no destino que ele traçou para ir por um outro caminho. Jesus poderia sim, e ele teria todas as oportunidades de repente ter encontrado alguém diferente de você, mas aprove ao Senhor a estabelecer um caminho, uma rota, aonde ele encontrou você, e a forma como e do jeito que ele te encontrou naquele grande dia, nós não podemos achar que isso é obra do acaso. Jesus poderia ter chegado no seu destino traçando outro caminho, que é bem verdade, iria requerer dele muito mais distância, muito mais esforço, muito mais dedicação. Samaria era o trajeto um pouco mais curto, mas em contrapartida era o trajeto mais perigoso, era o trajeto em que ele teria que muitas vezes ser mais vigilante, porque esse trajeto, haja ver a parábola que ele conta do bom samaritano. Tinha os samaritanos, certas pessoas de Samaria, ou dos samaritanos, que assaltavam as pessoas quando passavam sobre aquele lugar, saqueavam os seus bens, batia. Mas Jesus aprove a passar por aquele lugar, naquele dia, naquela hora, e não existe coincidências com Jesus. Jesus, ele traça aquele caminho, então ele vai naquele caminho, e ao chegar ali naquele lugar, um lugar a qual tem uma referência, aquele lugar era um lugar determinado. Por quê? Porque Jacó havia abrido um poço ali naquele lugar, e nos tempos de Jacó, querido, como no deserto ainda é até hoje, a água, querido, é o bem mais precioso. O fato de nós termos muita água, muitas vezes nós não valorizamos isso, E muitas vezes desperdiçamos, gastamos, lá vão ter, desperdiçamos. Mas verdade é, querido, que em lugares em que águas é uma coisa escassa, vale mais do que o ouro. É mais rico, é mais poderoso quem tem água do que quem tem bens. E deixa eu te dizer uma coisa, nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos começar a entender essa grande verdade, principalmente como cristão, como povo de Deus. A água é um recurso que pode acabar, irmãos. Pode acabar. Você vai dizer assim, o que tem a ver com culto? Isso tem tudo a ver com culto.
Porque Jesus também fala para nós nos dias de hoje: se nós não soubermos zelar por aquilo que Ele fez, nós também podemos passar desertos. E falta de água é deserto, irmãos. A humanidade tem desperdiçado, a humanidade tem, principalmente nós brasileiros que estamos debaixo dos maiores poços de petróleos que são a água. Um dos maiores rios subterrâneos que nós temos de água potável passa no Brasil. Nós temos um dos maiores e os melhores rios potáveis. Mas, querido, tudo isso pode acabar se a gente não souber cuidar. Jacó, ao saber disso, abriu aquele poço e olha, querido, foi gerações e gerações e gerações bebendo daquela água. Chega Jesus, irmãos. E aquele poço permanecia ali, alimentando e gerando vida, porque aonde há água boa, gera vida. E esse é o diferencial. Então nós precisamos começar a analisar a nossa vida. Como nós, como cristãos, temos realmente vivido sobre essa face dessa terra. Porque muitas vezes nós temos vivido como todo mundo vive. Ah, pastor, mas é errado. Depende. O que todo mundo está fazendo está agradando a Deus? Porque se não estiver agradando a Deus, querido, sai fora. Nós como cristãos temos que cuidar e zelar pela sua criação, por aquilo que Ele criou. E nós precisamos entender essa verdade. Jacó abre um poço, alimenta a sua família, dá de herança aquela terra a José, seu filho, e passa gerações e gerações. Agora está ali os samaritanos se aproveitando e vivendo daquele mesmo poço. Jesus poderia fazer um outro trajeto, mas Ele resolve passar por aquele lugar, porque naquele dia, naquela hora, Ele tinha um encontro com alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não foi à toa o teu encontro com Jesus, foi proposital. Ele criou a circunstância, Ele criou o momento, Ele fez as coisas acontecer para que Ele se encontrasse com você. E não importa como foi, mas Ele determinou isso. Porque a Bíblia vai dizer que não foi nós, foi Ele. Ele determinou aquele encontro. Ah, mas Jesus, como homem, Ele não era onisciente, mas Ele era totalmente obediente ao Pai. E o segredo de nós como cristãos é buscarmos obediência, porque a palavra do Senhor diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Quando a gente segue uma vida de obediência a Deus, Ele vai nos projetar a viver e a andar por caminhos a qual vai consequentemente mudando a nossa vida e a nossa história. Porque andar no mesmo caminho, querido, não vai fazer sentido. Não faz sentido nós queremos viver muitas vezes da mesma forma como nós vivíamos. É difícil? É. Mas nós precisamos, porque a gente quer que Deus mude, nós queremos que Deus faça, nós pedimos a Deus bênçãos e milagres. Mas como vivermos bênçãos e milagres se nós queremos muitas vezes permanecer do mesmo jeito? Então Deus, Ele se encontrou comigo e com você, assim como se encontrou com aquela mulher, e foi proposital, querido, o dia que Jesus se encontrou com você. Talvez o dia que Jesus se encontrou com você pode ter sido o dia mais terrível da sua vida, ou o dia mais negro da sua vida. Talvez você nem lembre mais direito como foi, mas eu posso dizer com toda certeza, foi o melhor dia da sua vida. E Jesus, Ele vem, como eu disse, Ele poderia fazer um outro caminho, mais longo, mas Ele fez o caminho menos favorável para se encontrar com aquela mulher. E como eu disse, talvez você possa olhar e dizer: mas tem tantas pessoas melhores do que eu. Por que eu, Senhor? Porque Ele te escolheu.
Talvez você não tenha noção do valor que você tem, mas Jesus sabe o valor que você tem. Talvez você não tenha noção qual é a preciosidade que você tem, porque muitas vezes nós projetamos a nossa vida naquilo que é a expectativa do receber. E muitas vezes, por nós não recebermos aquilo que nós acreditamos merecer, nós achamos que nós não somos merecedores. Mas Jesus olha para mim e fala para você e diz assim: você não tem noção o quanto você é importante. Você não tem noção o quanto você é valioso. Você não tem noção o quanto você é importante. Aquela mulher era tão importante para Jesus que ele muda o caminho, às vezes mais perigoso, mais difícil, mas para se encontrar com ela e para dizer: eu quero mudar a tua história. E Jesus então ele vai, irmãos, e ao chegar naquele poço, ele diz, ele vai por aquele lugar, as circunstâncias conduz Jesus até aquele lugar, porque começa um falatório, começa algumas argumentações, os fariseus, os saduceus, aquela coisa toda, e Jesus não perde tempo, irmãos, com quem não quer nada com ele. Jesus não vai perder tempo com quem não quer compromisso com ele, irmãos. A gente precisa entender. Jesus não vai perder tempo com quem só fica muitas vezes questionando, ou muitas vezes criticando você por causa disso, por causa daquilo outro. Ai, você é isso, você é aquilo outro. Queridos, nós não temos que nos preocupar. Se Jesus não se preocupa, por que nós vamos dar importância? O problema é que muitas vezes nós temos dado importância ao que os outros pensam e ao que os outros falam. O que estão falando de você, o que estão pensando de você, não dê importância. Siga o caminho que Deus projetou para você. Estão falando que Jesus está batizando mais do que João, mas espera aí, quem é esse? Eu não estou preocupado com isso não. Jesus, ele entendeu qual era o seu chamado e qual era a sua missão, e ele não ia desviar daquilo para o qual Deus o chamou. Então muitas vezes nós perdemos tempo demais querendo dar ouvidos a quem não tem compromisso com Deus, a quem não quer saber de Deus. Foca naquilo que é o teu projeto com Deus, querido, e segue a vontade. Se ele disser vai para a direita, vai para a direita. Se ele disser vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se ele falar para um instante, você para. Se ele disser voa, você voa. Ainda que você muitas vezes possa dizer: mas Senhor, eu não sou pássaro. Eu farei você como águia e voará em nome de Jesus. Se bem que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que olham e muitas vezes nem sabe o que está acontecendo comigo e com você, ouve de fulano e de ciclano e já estão falando coisa que não tem nada a ver com nada. Olha, Jesus está batizando mais do que João, mas Jesus nunca batizou ninguém. Assim muitas vezes há muitas pessoas, irmãos, não sabe nada da sua vida, mas ouviu falar alguma coisa e já está falando que não tem nada a ver com nada. Então, querido, foca em Jesus. Foca em Jesus, porque muitas vezes esses só querem desviar a gente do caminho, do propósito para o qual Deus nos chamou. Não sabe nem o que você está passando, não sabe nem o que você está enfrentando, mas pega muitas vezes uma informação que não sabe nem se é verdade ou se não é verdade, sai espalhando muitas vezes, denegrindo as pessoas, falando mal das pessoas, dizendo coisas que não convêm. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupe com isso, foca naquilo que Deus te chamou, e assim como Jesus continua o caminho, continua. Estão falando que Jesus está fazendo isso, eu não estou preocupado, vou continuar o caminho. E era necessário atravessar a província de Samaria. Às vezes, irmãos, chegar onde Jesus quer que eu e você chegue, nós vamos ter que atravessar algumas coisas difíceis.
Às vezes a gente quer o caminho mais fácil. Às vezes a gente quer as circunstâncias mais fáceis. É óbvio, querido, que diante de algumas situações da nossa vida, como pessoas irracionais, a gente quer sim o modo mais fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre o caminho mais fácil ou o caminho mais seguro é aquele que vai te levar àquilo que Jesus vai mudar a tua história. Às vezes Deus vai fazer eu e você passar por alguns caminhos perigosos, difíceis. E às vezes a gente vai se perguntar e dizer a Jesus: mas Senhor, qual é o fundamento? Qual é a lógica? Por que isso? Não se preocupe, querido. Se você crê que Deus está na sua vida, prossiga, continua, vai avante, porque Deus, o guarda de Israel, não dorme, não cochila. Ele está nos protegendo. Eu lembro uma vez que quando a gente veio para cá, logo no começo, nós tínhamos um obreiro que falou: ai pastor, mas como é que eu vou para lá? Nossa, é tão escuro. Ai pastor, e não veio. Ficou para trás, porque achava que aqui era muito perigoso. Ai pastor, é muito escuro, as ruas muito estreitas. Eu falei: ah filha, deu vontade de falar, mas Deus guardou no meu coração. Eu falei: essa daí não vai adiante não. Porque às vezes, querido, a gente quer o caminho mais fácil, sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado só com migalhas, só com o resto. Mas para viver o grande do Senhor, a gente tem que aprender que existem processos que são processos difíceis. E Deus só chama pessoas para viver coisas grandes, aqueles que Ele sabe que está capacitado para viver. Então olha para Jesus e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou pular fora do caminho para o qual o Senhor já determinou. Há uma grande vitória para mim, há uma grande vitória para mim. Eu não vou desistir, porque eu sei que Ele está comigo. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jesus junta a fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Irmãos, para nós termos a nossa vida transformada, a gente precisa entender esse segredinho. E seja bem sincero com você mesmo. O que Jesus tem pedido para você, você tem feito? Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Porque muitas vezes nós somos como filhos pidãos. A gente pede, a gente quer. Mas e o que fazer quando Deus nos pede alguma coisa? Muitas vezes, para você entender que Deus vai mudar a sua vida, Ele vai requerer e pedir algumas coisas de você. E aquilo que muitas vezes Jesus pede não são muitas vezes algumas coisas fáceis. Às vezes Jesus vai dizer assim: ó, abandona aquela amizade. Aí você fala assim: ah Deus, mas eu amo tanto, é amigo de infância. Mas não faz mais bem para você agora na nova caminhada. Não faz mais parte do processo. Não faz mais parte do novo caminho que eu tenho para você. Ah, mas Senhor, mas como é que eu vou deixar para trás? Não te preocupas, eu tenho um novo caminho para você. Às vezes nós queremos colocar nas nossas costas e carregar aquilo que não faz mais parte. E enquanto nós não decidimos obedecer ao Senhor, querido, a nossa vida não muda. Ah, mas Jesus entrou na minha vida. Ah, Jesus está comigo, amém. Mas eu deixo te dizer uma verdade: o fato de Jesus estar em nós tem um fator importantíssimo para haver a transformação. É obedecer naquilo que Ele nos pede. Jesus chega para aquela mulher e diz assim: me dá água. Me dá água.
seja sincero com você mesmo. O que Jesus tem te pedido e que você não está fazendo? Desperte hoje, que é um dia que nós vamos sentar à mesa do Senhor e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou mais deixar as minhas razões, as minhas naturezas, as minhas vontades, eu não vou mais permitir que o meu eu esteja dizendo não para ti. Cada vez que o Senhor te pedir alguma coisa, seja como Isaías, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade e o teu querer. Se aquilo que Ele te pedir, aos teus olhos pode parecer difícil, mas obedeça, porque são essas coisas que Deus vai pedindo para nós fazermos, que gradativamente vai mudando a nossa vida. E quando você despertar, a tua vida já não é mais a mesma, a circunstância já não é mais a mesma, ao teu derredor há uma atmosfera que vai contribuir para Deus fazer milagre na sua vida. O que Jesus tem te pedido que você ainda não está fazendo? Para aquela mulher, para começar a mudança na vida dela, Jesus pede água. Porque às vezes a gente acha que Jesus vai pedir coisas tão difíceis, né? Às vezes vai ser algumas coisas que para você é difícil, mas para Deus não é, irmão. Precisamos entender que Deus não enxerga como nós. Às vezes vai sim ser uma amizade que não faz mais parte do propósito, não faz mais parte do projeto. Às vezes vai ser um caminho que você está tão habituado a fazer, e Jesus vai dizer assim: a partir de hoje, começa a fazer esse outro caminho. Aí você resolve obedecer e de repente você descobre que naquele caminho estava acontecendo vários assaltos, vários roubos, várias pessoas acontecendo isso. E aí você vai falar: Jesus é bom demais. Como foi falado aqui, irmão, nós precisamos aprender a enxergar Jesus nas mínimas coisas da nossa vida. Às vezes é apenas um trajeto diferente que você faz num dia aleatório, e você não percebe que é exatamente naquele dia que Deus te guardou de um assalto, de um acidente, de algo terrível. São essas coisas simples, irmãos. Eu ouvi essa semana uma coisa muito interessante, que a pessoa falava assim, né? O pregador falava assim: as pessoas querem ter grandes experiências com Jesus, mas não se atenta às pequenas experiências do Espírito Santo. E essa foi uma das coisas que eu aprendi, irmãos, na minha caminhada. Eu aprendi a dar a importância nos pequenos impulsos do Espírito Santo. Às vezes são impulsozinhos assim, sensíveis, que você fala assim: mas será que é eu que estou pensando? Será que é coisa da minha cabeça? Não, querido, resolva começar a obedecer ao Espírito Santo. Resolva começar a viver ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai começar a entender que Ele vai te conduzindo pelo caminho da bênção e da vitória. São impulsos muitas vezes pequenos e insignificantes, e muitas vezes por ser pequenos e insignificantes, nós não damos tanta importância e a gente não obedece. Porque muitas vezes a gente só quer ter as grandes manifestações, as grandes. Não, querido. Vivermos uma vida com Deus vai depender daquilo que são as pequenas coisas que nós nos alegramos e festejamos com o Senhor. Porque Ele diz: se nós não formos fiel no pouco, como chegaremos ao muito? Então a gente tem que aprender a ver Deus nas mínimas coisas da nossa vida. E aí a Bíblia vai continuar dizendo: Jacó deu seus filhos. José estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ah, mas espera aí, que coisa mais interessante, irmãos. Eu olho para esse texto e vejo que às vezes Jesus vai pedir algumas coisas para mim e para você, exatamente como está naquela situação. Os discípulos não estavam ali. Seria bem mais fácil se os discípulos estivessem ali, né? O que Jesus está querendo dizer comigo e com você nessa noite? Às vezes a gente vai dizer assim: seria tão mais fácil
Se agora que Jesus está me pedindo isso, tivesse fulano, ciclano e beltrano, mas fulano, ciclano e beltrano pode me ajudar. Tem momento que ninguém vai te ajudar. Tem momento que vai ser só você e Deus. E você vai aprender que Ele é suficiente na sua vida. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a trajetória e aquilo que Jesus muitas vezes vai fazendo na nossa vida, na nossa caminhada, a gente volta, tem algumas situações que a gente fala assim: poxa, mas se fulano tivesse aqui, se ciclano tivesse aqui, talvez a minha vida não estivesse, talvez eu não estivesse passando, talvez isso, aquilo, outro. Mas às vezes Jesus tira todo mundo do cenário, irmão, só para ficar você e Ele. E aí não é para você desesperar, é para você entender quem é que está com você, quem é que está contigo. Seria muito favorável os discípulos ali, qualquer um poderia chegar, ou talvez não, né? Porque a Bíblia vai dizer que havia aquela coisa de rixa dos judeus com os samaritanos, e os discípulos do Senhor eram judeus. De repente eles poderiam estar ali e olhar para aquela mulher de nariz torto, né? E dizer: e agora, como é que nós vamos? Mas Jesus vai criar algumas situações na minha vida e na sua vida que vai ficar só você e Ele, irmãos. Como nossa irmã orando aqui falou por mim, Deus me fez passar uns processos na minha vida, irmão. Eu tive uns processos que foi só eu e Ele. E nesses processos foi quando eu tive umas crises de depressão e vontade de morrer, e vontade de acabar com a minha vida. E olhava para um lado, olhava para o outro, falava assim: mas eu sou teu servo, sou teu pastor, sou pastor da tua igreja. Senhor, como assim? Mas eu aprendi uma coisa muito importante, irmão. Tem coisas que Deus vai estabelecer na minha vida e na sua vida que é só para eu e você entendermos lá na frente quem é que estava conosco. E naqueles processos, tinha algumas noites, irmãos, que realmente era em claro, passava a noite em claro. Chegava o dia muitas vezes, passava muitas vezes, e não era jejum, porque não dava fome, não comia. Passava dias muitas vezes só bebendo água e falando: Senhor, eu não estou aguentando mais esse negócio. Porque às vezes a gente fala assim: poxa, tem tanta gente ao nosso lado, tem tanta gente ao nosso redor, né? Deus vai pegar alguém, vai nos ajudar. Mas às vezes, irmão, Deus vai tirar todo mundo do cenário para ficar só você e Ele. É aquela coisa do particular. E dizer: ei, você precisa entender quem eu sou na tua vida. Você precisa acreditar que eu sou com você. Você precisa entender que eu e você somos a maioria. E se eu e você estamos juntos, isso vai passar. E quando passar, você vai entender que não era para a tua morte, não era para a tua destruição, mas era para você entender que agora você não é mais o que você era. Para existir mudanças em nós, às vezes nós temos que ter processos que é só você e Deus. Os discípulos vai, está só Jesus agora, e chega aquela mulher. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu me senti muito nesse processo. Se achava a pessoa mais indigna de Deus. Às vezes, em alguns momentos das nossas vidas, nos processos que Deus faz na nossa vida de transformação, tem alguns momentos, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que a gente não serve mais para nada. A gente começa a perder a nossa identidade. A gente começa a se sentir incapaz para tudo. Aquela mulher sofreu um preconceito terrível em Samaria.
pelo tipo de vida que ela vivia. Ela escolheu? Não, mas às vezes as circunstâncias nos levam a viver algumas coisas na nossa vida. Algumas decisões muitas vezes nos levam a viver algumas situações. Mas uma das coisas que eu aprendi com Jesus, eu preciso saber quem eu sou com o Senhor. Saiba quem você é com Jesus, irmãos, porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele vai pegar os nossos erros, as nossas falhas. Muitas vezes ele vai pegar algumas circunstâncias da nossa vida e vai dizer assim: você não serve mais para nada. Quem é você? Mas Jesus entra na vida daquela mulher e Jesus se aproxima dela. E ela vai dizer assim: eu sou uma mulher samaritana, querido. Você não está sabendo o que está acontecendo, não. As pessoas podem te desqualificar, mas você não pode se desqualificar. As pessoas podem te ignorar, mas não ignore quem você é. Saiba quem você é. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Às vezes, querido, às vezes nós não entendemos. Existem pessoas más, sim. Existem pessoas que não vão dar nada para mim e para você. Tem pessoas que não vão acreditar em você. Tem pessoas que vão te desprezar e vão te desvalorizar, sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não faça da sua vida na opinião e na decisão dos outros. Projeta a tua vida naquilo que Jesus é e ponto final. Porque às vezes a gente começa a colher e a receber, e começamos a receber essas coisas ruins das pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem. Ah, mas você acha que a sua vida vai mudar? Ah, mas olha só você, quem é você? Olha, você vai para a igreja, a tua vida continua desse jeito. Que adianta você ir à igreja? Olha a sua vida. Que adianta você dizer que ama Jesus, mas olha só o que o teu Jesus faz você viver. Cuidado, irmãos, porque quando a gente começa a ouvir esse tipo de gente, a gente começa a se esquecer quem nós somos. Não se esqueça de quem você é. Não são os teus pecados que definem quem você é. Não são os nossos erros que definem quem nós somos. Muitas pessoas olham para mim e para você e nos julgam e subjugam pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas não aceite. Porque Jesus disse que quando eu e você chegamos diante dele com o coração sincero e contrito, ele não olha mais para mim e para você como um pecador, mas sim como um pecador arrependido. E ele vai olhar para mim para dizer, olhar para mim e para você e dizer: oh filho amado, filha querida, eu estava esperançoso por isso. Ah, mas eu sou tão falho, eu sou tão errante. Somos, irmãos. E quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu lembro uma vez que entrei dentro de um ônibus. E aí entra um rapaz jovem. E ele senta no banco de trás. Eu estava no banco da frente, ele senta no banco de trás. E de repente ele bate assim no meu ombro e diz assim: você é cristão, né? Eu falei: sou, pela misericórdia de Jesus, graças a Deus. Aí ele puxa a conversa comigo e ele fala: eu também sou, mas eu estou desviado. Eu fiz tanta coisa errada, eu acho que Jesus não me ama mais. Eu acho que eu não sou mais merecedor da salvação. Eu falei: não, querido. Isso é que o diabo quer, e as pessoas muitas vezes apontam para você para dizer o que você é. Mas Jesus olha para você e ele morreu por você e ele te ama. Às vezes nós estamos aceitando o que os outros estão dizendo que nós somos, por os nossos erros, pelas nossas falhas.
Mas nós precisamos aprender um cristianismo de verdade, irmão. Jesus não nos chamou para apontar dedo para ninguém, mas Jesus nos chamou para acolhermos almas e vidas e dizer: querido, eu não quero saber o que você era, o que você faz ou o que deixa de fazer. Eu quero olhar para dizer, eu te amo porque Jesus te ama, e se Jesus te ama, é o suficiente para mim. É só isso. Nós precisamos quebrar esse evangelho terrível que nós temos vivenciado hoje, que as pessoas querem amar os outros por aquilo que os outros oferecem, por aquilo que os outros fazem. Isso não é evangelho, irmãos, isso é compra. E evangelho não se compra, se vive, é pela graça. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dai-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Sabe qual é o grande problema muitas vezes de nós, irmãos? É que nós andamos com Jesus, mas não sabemos quem é Jesus. Às vezes eu vejo algumas coisas, não julgando, mas como pastor a gente tem que ser observador, né? A gente observa. Essa é uma das coisas do pastorado, é observar, é olhar. Às vezes a gente não fala, mas a gente fica olhando, observando. Querido, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Jesus, ele vê além de mim e de você. Quando Jesus diz que ele quer mudar a minha vida e a sua vida, a nossa história, é porque ele está olhando lá para frente, ele não está olhando para agora. E principalmente ele não está olhando para o teu passado, porque o teu passado não importa mais para ele. É como nós louvamos aqui. A gente precisa entender, querido, que Deus, ele enxerga futuro. E futuro é à frente, não é para trás. Mas teve um momento tão maravilhoso na minha vida, e aí a gente fica olhando para trás. Às vezes a gente não vai olhar para trás, não vamos se esquecer de tudo, mas Eclesiastes diz que nós não temos que perder tempo olhando para trás, mas nós temos que entender que Deus é um Deus que tem coisas para nós na nossa frente, irmãos. E o futuro que Deus tem para mim e para você, às vezes, está desconhecido aos nossos olhos. Está obscuro. Às vezes nós estamos cegos como aquela mulher. Estava diante do Filho de Deus, mas não sabia diante de quem estava. Às vezes nós estamos diante do grande projeto que Deus tem para a nossa vida, mas às vezes nós estamos com aquela mulher sem enxergar. Então que nessa noite, irmão, como servo de Deus, como profeta de Deus, eu quero pedir para que Deus abra os teus olhos, para você começar a enxergar o que Deus vai fazer na tua vida. E se você começar a enxergar o que Deus vai fazer na tua vida, eu tenho certeza de uma coisa: chega de negatividade, chega de ouvir quem não serve ao Senhor, chega de achar que os problemas vão te destruir. Não, são processos, mas o que eu vejo me estimula para continuar e continuar até chegar a viver o que Deus falou que eu vou viver. Se você soubesse quem é que está, olha o que Jesus fala para essa mulher, e Jesus fala para mim e para você. Se você soubesse, querido, quem é que está falando com você, não é esse cearensezinho aqui não. Porque o grande mal muitas vezes das pessoas é olhar para o homem. E quando você olha para o homem, você vai enxergar a mim, querido. Então olha para mim não. Olha para mim não, olha para Jesus. Olha para Ele e ouve a voz dEle, querido. Porque é ouvindo a voz do Senhor que nós vamos viver grandes coisas nessa terra. É ouvindo a voz do Senhor que você vai ver a tua vida sendo mudada, transformada, modificada. Deus tem coisas
maravilhosas para fazer na minha vida e na tua vida, mas eu preciso olhar para Ele, eu preciso enxergar Ele, eu preciso entender que Ele está comigo, e se Ele está comigo, quem pode impedir, irmãos? Quem tentará contra os escolhidos do Senhor? Quem pode impedir, irmãos, uma palavra de Deus sobre a sua vida, a não ser você mesmo? Não é ninguém, não é o diabo. Ai, fulano fez de macumba contra mim. Pode fazer, irmão, não tem problema não. Porque enquanto eles fazem, Jesus vai te abençoando mais ainda. Porque se a gente se preocupar no que os outros estão fazendo e falando, a gente se esquece de ouvir a voz do Senhor. Então foca na voz de Jesus. É mais ou menos como ele diz: fecha os olhos e vai andando, só ouvindo. Ah, irmão, vai ouvindo a voz do Senhor e vai seguindo a voz do Senhor. Jesus olha para aquela mulher assim: se tu soubesse quem é que está falando contigo aqui agora, filha, tu não ia olhar e dizer: ah, ó vida, ó céus. Não, é a fonte de águas vivas que entrou na minha vida e na tua vida para dizer: a tua história vai mudar. Mas Senhor, quanto tempo já? Talvez porque a gente não está enxergando Jesus como nós deveríamos enxergar. Talvez a nossa vida ainda não mudou porque nós não estamos enxergando o Senhor como nós temos que enxergar. Muitos querem enxergar Jesus apenas como escape de pressão de imediato. Muitos querem enxergar Jesus apenas como aquele que satisfaz e dá aquilo que Ele quer. Não, não, não. Isso é muito pouco para Jesus fazer na minha vida e na sua vida, querido. Se Jesus quiser que você durma pobre, acorde amanhã rico, milionário, bilionário, trilhardário, é só Ele falar: eu quero, e ponto final. Mas muitas vezes a gente está focado em Jesus só nisso. No Jesus que pode nos dar alguma coisa, no Jesus que pode nos livrar de alguma coisa. Não, querido, isso é muito pouco. Isso é muito pouco comparado ao que Jesus é. Ele é Deus. A terra é o estrado dos seus pés. As coisas estão na palma da sua mão. E Ele olha para mim e para você e diz assim: você precisa entender quem eu sou na sua vida. Senhor, mas está muito difícil. Tá não. E não estou desprezando o teu processo não. Eu só estou te dizendo: foca em Jesus, ouve a voz do Senhor, que você vai ver que tudo isso é nada. E Ele vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. E para mudar, transformar, são processos. Então nós precisamos enxergar o Senhor naquilo que Ele realmente é. Se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede água de beber, tu lhes pediria, Ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Senhor, mas como o Senhor vai me dar um filho? Diante da circunstância que eu vivia, eu falei: Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Tem alguma coisa errada. Se eu fosse descrente, irmão, eu ia falar: ih, ferrou. Senhor, está de brincadeira comigo? Mas olha bem para o seu irmão e fala assim: Deus não brinca com nós. Deus não brinca com os seus sonhos. Deus não brinca com os teus projetos. Deus não brinca, irmãos. Às vezes a gente tem a sensação: o Senhor deve estar de brincadeira comigo. Qual era a probabilidade? 0. Qual era a probabilidade? 0. Mas aí passa-se os tempos, Deus faz o que tem que fazer, Deus movimenta céus e terras, para que hoje não só eu possa dizer: Deus, Ele cumpre o que Ele fala, irmãos. Nós precisamos aprender a caminhar com Jesus, não só por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é.
Mudar a minha vida e a sua vida é muito fácil para Jesus. E não estou dizendo isso que é brincadeira não, porque para Deus nada é impossível. Mudar as circunstâncias da sua vida, no que você está vivendo hoje, fazer exatamente como aquele milagre no casamento de Caná da Galileia, transformar a água pro vinho. Isso para Jesus não é nada, irmãos. Mas muitas vezes fazer a gente crer como tem que ser, isso é tão difícil. Porque aí é onde Jesus diz: se tu creres, verás a glória de Deus. E é esse crer que eu e você precisamos aprender a desenvolver na nossa vida. Porque se nós não crermos, irmãos, pode o anjo descer dos céus, a gente vai ser impactado naquele momento, mas aí amanhã você vai levantar, é segunda-feira, e você vai dizer: eita Senhor, e agora? É segunda-feira, tanta coisa para pagar, tanta coisa para fazer, eita Jesus, e agora? Aí você aprende a andar com Jesus e diz assim: Jesus, a segunda-feira, que dia maravilhoso. Ah, Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim hoje. Tudo que Deus tem é melhor. Quando a gente começa a viver com Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar, a gente começa a entender: não é o dar, é o viver. É o viver. Às vezes tem pessoas que dizem assim: cara, como é que você... Não sou eu não, querido, porque se dependesse de mim, se dependesse de mim, talvez eu já estivesse morto, tirado a minha própria vida naquele quartinho, só eu e Deus. Só eu e Ele. Talvez eu tivesse tirado a minha vida. Talvez a irmã, como ia chegar sempre, né, às sexta-feira ia chegar lá para limpar. E uma vez ela teve um medo danado. Ela chegou e achou que eu estava morto lá na cama. Que ela chegou: pastor, eu estava... Nossa, irmão, pensa numa doideira. Acho que eu devo ter ficado a noite inteira em claro. Quando ela chegou: pastor, a Jéssica entrou, era mais pequenininha, fazia: faz barulho não, que o pastor está dormindo. Pastor. Ela foi lá: será que o pastor morreu? Mas às vezes, irmãos, tem alguns processos que a gente passa, que se não fosse o Senhor, se não for, ó Deus, diga Israel. Mas o bom é que Ele estava lá nos dias escuros, nos dias sombrios, assim como Ele está nos dias de hoje, que o sol resplandece e a gente olha e diz: louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei os processos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem sim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Acaso é exatamente isso, irmãos? Se nós não entendemos quem é esse Jesus que entrou na minha vida e na sua vida, muitas vezes a gente vai viver aquilo que muitas pessoas dizem: ah, você está sonhando alto demais. Quem é você? Quem é você? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas podem sim colocar Jesus, o nosso Deus, num diminutivo, porque eles não conhecem quem é o nosso Deus. Mas você conhece. Você já teve experiências. Você já foi marcada com o Espírito Santo. Então você sabe que tudo isso vai passar.
Mas Senhor, não estou aguentando. Aguenta, tudo isso vai passar. E quando passar, você vai olhar e dizer: eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele nunca me abandonou, eu sei, foi propósito e mistérios que eu não entendia, mas hoje eu entendo e hoje eu louvo a Deus. Hoje eu sei que Jesus, irmãos, não é só aquele que um dia me tirou da depressão, que um dia esteve comigo quando eu, mesmo rodeado de pessoas, mas me sentia a pessoa mais só do mundo. Porque às vezes é assim. Mas como assim, pastor? E olha que na época eu tinha muito mais obreiras. Mas pensa, você se sentir a pessoa, era como se fosse, só tivesse eu no mundo. E falar: Senhor, não está dando não vou suportar. Mas aí Jesus vem, irmãos, e começa a se revelar a nós, e a gente começa a entender: Ele não é só um Deus para me satisfazer as minhas vontades, Ele não é só um Deus para declarar bênção sobre a minha vida, Ele é Deus. Eu preciso entender quem é esse Deus que entrou na minha vida, irmãos. Que por mais que sejam os processos da minha vida, Ele está ali do meu ladinho, Ele está do meu lado, Ele não desiste. Pode você se sentir sozinho, mas Ele não vai te abandonar jamais. Pode a mãe que gerou seu próprio filho abandonar, pode. Ainda que seja uma coisa difícil, mas pode. Todavia eu, Senhor, jamais te abandonarei e jamais desistirei de você. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus entrou na minha vida e na sua vida, irmãos. Não foi para nos levar a viver uma vida terrena. Esse evangelho que tem levado as pessoas a só viver uma vida terrena, e as pessoas estão se esquecendo que o melhor ainda está por vir. O melhor não vai estar aqui, irmãos. O melhor não está aqui, aliás. O melhor está lá. E Ele disse para os seus discípulos: eu vou e vou preparar. E hoje eu tenho certeza que tudo já está preparado, só esperando a igreja vitoriosa, que subirá e chegará e louvará e engrandecerá, e nunca mais a nossa vida será da mesma forma. É difícil, irmãos, mas Jesus entrou na minha vida e na tua vida para nos dar vida eterna, não foi para nos dar vida terrena. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Essa é uma grande verdade. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que é num abrir e fechar de olhos estaremos diante dEle. Não sei se todos vão lembrar, mas eu comentava esses dias, né? Alguns meses atrás o Senhor falou aqui para nós num culto, dizendo: não se surpreenda se nós tivermos que enterrar algumas pessoas que nós amamos. Não foi? Não sei se todos vão lembrar. E às vezes acontece algumas coisas na nossa vida e a gente fala assim: mas Senhor, mas Deus fala, irmãos. Não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer dizer: olha, querido, eu estou te preparando, eu estou te forjando. Não é para ser um cidadão da terra, mas ser um cidadão do céu. A terra, assim como tudo que nela existe, um dia vai passar. Mas tudo que é eterno permanecerá. Permanecerá. E é essa vida que Jesus quer produzir em mim e em você. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais venha ter sede, não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Às vezes a gente está confundindo tudo, irmão. Assim como essa mulher. A gente está confundindo tudo.
Jesus está dizendo uma coisa e a gente está projetando outras coisas. Então, ouvir e identificar a voz do Senhor na nossa vida é importantíssima, para a gente não se frustrar. Mas Deus falou e não cumpriu. Não. O que Deus fala, Ele cumpre. Às vezes o que acontece é que a gente entende errado. A gente compreende tudo errado. E aí Deus está fazendo aquilo que Ele falou e a gente não está entendendo, porque a gente compreendeu errado, a gente entendeu errado. Mas Deus não erra na minha vida e na sua vida, irmãos. Talvez você possa olhar e falar: Senhor, mas poderia ser diferente. Não, mas o processo é esse, para você chegar onde você tem que chegar. O processo é desse jeito. Para chegar aonde você tem que chegar, o processo é desse jeito. Não vai ser outro. É desse jeito que você vai chegar onde eu quero que você chegue. Porque se a nossa vida não é mais nossa, é do Senhor, então deixa Jesus remar o barco da tua vida, porque Ele sabe aonde é o nosso porto seguro. Ele sabe o melhor lugar para mim e para você. Ele sabe o que Ele tem de melhor para mim e para você. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este agora tens, não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E para finalizar esse texto, eu quero te dizer uma coisa, irmão. Para nós vivermos as grandes transformações que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, nós temos que aprender a entender. Andar com Jesus é andar em verdade. Às vezes a gente quer andar com Jesus como se a gente estivesse andando com pessoas, onde a gente pode mascarar algumas coisas, esconder algumas coisas. Jesus não estava ali expondo a vergonha ou a nudez daquela mulher, ou a situação daquela mulher, mas se fazia necessário, assim como Jesus está falando comigo e com você. Não se faz necessário Jesus vir aqui num culto e expor os nossos pecados, porque Ele já sabe quais são. Mas muitas vezes Ele vem aqui para mim e para você dizer: querido, aprenda uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que eu quero que você seja o santarrão. Não. Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam assim: vai para a igreja, olha lá, vai para a igreja e é assim, vai para a igreja e é assado, vai para a igreja. As pessoas querem nos fazer um santarrão, mas Deus quer nos fazer santos. E esse processo é um processo que nós temos que aprender a viver, a andar em verdade. Então, quando você se colocar diante do Senhor, é como Isaías, quando viu a glória do Senhor: Senhor, misericórdia de mim, miserável homem que sou. Eu sou pó, sou pecador. Às vezes eu falo o que eu não gostaria de falar, Paulo vai dizer isso. Às vezes eu faço aquilo que eu não deveria fazer. Mas Senhor, eu estou aqui porque eu preciso ser mudado. Eu estou aqui porque eu preciso ser transformado. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor mude a minha história. E só o Senhor pode fazer isso, Jesus. Senhor, eu não estou aqui querendo mostrar para as pessoas uma coisa e viver outra. Eu estou aqui dizendo quem eu sou, porque Tu sabes quem eu sou. Às vezes, irmãos, por a gente ver algumas pessoas, e lamentavelmente hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas que ficam nas redes sociais mostrando uma vida, e aí as pessoas olham e falam: nossa, olha a vida, olha a família de fulano, olha isso, olha aquilo outro. Ei, irmão, rede social é uma grande mentira, irmão. Não espelhe a sua vida pela vida de ninguém, mas espelhe a sua vida diante daquele que te chamou e te conhece desde o ventre da tua mãe. E olha para Ele e diz: Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Senhor, às vezes eu tenho vontade de matar alguns. Oh Jesus, me ajuda. Nossa, você é crente, você... Não, eu sou servo de Jesus e ainda sou pó, irmãos.
Mas Jesus está me transformando dia após dia. Você não é mais o que você era quando Jesus se encontrou com você. Talvez você possa dizer assim, algumas pessoas assim, tanto tempo de igreja e você... Não, querido, eu não sou mais. Você não está enxergando, mas Jesus já mudou tanta coisa na minha vida. O problema é que você só está focando no que você está vendo, mas você não está vendo o que Jesus já mudou. E se você não está vendo, eu sei, Ele sabe, é isso que importa. Porque às vezes a gente quer mostrar uma coisa para os outros, se preocupando com o que os outros pensam ou deixa de pensar. Se preocupa com isso não, irmão. Se preocupa com isso não. Ah, mas vão falar que eu vou para a igreja e vão dizer que agora eu sou crente. Não. Quem anda com Jesus vai olhar para você e vai dizer, ei, você não é mais a mesma pessoa, sabia? Eu olho para você hoje e eu vejo a graça do Senhor. Eu olho para você hoje e eu vejo o Espírito do Senhor. Eu olho para você hoje e vejo uma pessoa mudada, transformada. Então te prepara. Deus está mudando a minha vida e a tua vida. Quando você menos se aperceber, você vai voltar para casa, não mais como aquela mulher, uma mulher cabisbaixa, que andava de cabeça baixa, envergonhada, e triste, amargurada, mas vai levantar a cabeça e dizer, ei, eu sei quem eu sou, vocês podem me julgar, mas Ele olhou para mim, Ele me amou, Ele não me julga, Ele olha para mim e diz assim, seja verdadeiro comigo, porque enquanto você for verdadeiro com Jesus, Ele vai mudar a tua vida. A mudança está aí, irmãos. É a gente entender que eu não tenho que ser verdadeiro. Lógico, temos que procurar andar em verdade, mas não adianta querer andar em verdade com você se eu não andar em verdade com Jesus. Então primeiro eu tenho que andar em verdade com Jesus. Jesus olha para aquela mulher, fala algo que talvez alguns não poderiam dizer, alguns olhavam e tinham até vontade de falar, ou alguns até gritavam quando ela passava, mas Jesus falou de uma forma tão diferente, que aquela mulher se sentiu amada, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque se Jesus fosse apontar o dedo para mim e para você, como muita gente aponta, Jesus, quem que seria de nós? Mas Jesus, Ele estende as mãos para mim e para você, Ele não aponta. Verdade é que nós temos que aprender. Não adianta a gente querer uma vida dupla com Jesus, mas uma vida em verdade. Senhor, errei hoje, pisei na maionese. Falei o que eu não deveria, pensei o que eu não deveria. Irmão, quando a gente chega diante do Senhor, tem que ser assim. Eu aprendi isso. Chega diante de Jesus e fala mesmo. Mas Jesus já sabe, mas conversa, fala. Cadê o seu marido? Não tenho marido. Disseste-os bem. E é essa a verdade que Jesus quer ouvir de mim e de você. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou com vontade de explodir. Jesus vai olhar e dizer, é verdade mesmo, mas você não vai explodir, porque enquanto eu estiver com você, eu vou te sustentar. Senhor, eu estou com vontade de fazer, eu estou com vontade de arrebentar tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não vai fazer, porque enquanto eu estiver com você, eu te seguro, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te revigoro, eu estou contigo. É verdade que às vezes você está por um fio, e Jesus vai olhar e dizer, é verdade, mas esse fio, eu vou ser o cordão de 3 dobras, e eu vou te envolver, e vou te envolver, e vou te envolver, e vou te envolver, e quanto mais Jesus se envolve em nós, e nós nos envolvemos com Jesus, mais forte ficamos. Então Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, te prepara, grandes transformações estão caminhando na tua direção.
Grandes transformações estão caminhando na tua direção. Grandes transformações estão vindo na tua direção. Jesus mudou a rota só para vir. Rebachore de Candaná e rebachore calabás. Oh Deus. É como se eu visse agora, irmão, Jesus mudando totalmente a rota. Sabe aquele barcozinho que estava, quando você olha assim, né? Eu não sei você, eu vou na praia, eu fico olhando ali aqueles navios, aquelas coisas grandes, tão longe, e eles estão lá. E me veio como uma visão agora, esses barcos assim, e aí fazia assim, ó, e começava a vir na minha direção, na sua direção. Jesus está mudando a rota, irmão, só para vir a minha direção e a tua direção. E quando Jesus chega, ei, pode estar ali do jeito que estiver, mas não vai ficar do mesmo jeito. Então se prepara. Tem mudança de Deus para mim e para você. Tem mudança, grava bem essa palavra. Tem mudanças para mim e para você. Deus está mudando a rota. Deus está mudando a trajetória para vir na tua direção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O barco pode parecer que vai afundar, mas Jesus entra nele para dizer: não vai não. Jesus vem. E quando Ele vem, irmãos, Ele vem já com os braços abertos, mas nunca com as mãos vazias. Mas Ele vem para suprir a minha vida e a tua vida em todas as coisas. Se coloque de pé, feche os teus olhos por um instante em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você fazer uma análise da sua vida hoje. Quem é Jesus na sua vida? O que Jesus é para você? O que Jesus é para você, querido? Eu aprendi que Jesus se tornou tudo para mim. Eu aprendi por duras circunstâncias que eu passei, que Ele sim é o melhor amigo que eu preciso. E não é que eu despreze pessoas, entenda bem. Mas a gente precisa entender quem é Jesus na nossa vida. Eu aprendi que Jesus não é só aquele que fazia eu passar alguns momentos. Não. Ele também esteve comigo nos tempos mais escuros da minha vida. E mesmo quando não havia luz no fim do túnel, Ele se fez a luz diante de mim e guiou os meus passos, para que hoje eu estivesse aqui dizendo: ei, não desiste não, não abandona não, não volta para trás não, segue firme, porque hoje Ele está aqui te dando água da vida para dizer: ei, você é uma fonte de águas vivas. Jesus entrou na vida daquela mulher e mudou a história daquela mulher. Porque às vezes a gente acha: Jesus muda a minha história. É quando o nosso nome está nos holofortes. A gente não sabe nem como que era o nome daquela mulher. Ela é só chamada mulher samaritana. Mas o que importa é que Jesus mudou a vida dela. Não importa se o seu nome não vai estar nos holofortes, irmãos, para as pessoas olhar e dizer verdadeiramente: olha lá o Deus dela. Não, olha o Deus dele. Não, não, não. Jesus está mudando nós para chegarmos no céu um dia, para nos preparar para viver como a noiva do Cristo, do Senhor. Quem Jesus é para você? Fale com Ele, Ele está aqui nessa noite, querido. Ele está aqui.
Ora mare cuxarande canta na basura Às vezes a gente chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de um renovo. Rama xere calabassuriandarabas. Senhor, eu preciso de um renovo hoje. Senhor, eu preciso do teu toque. Porque eu estou sem força. Parece que as minhas forças se esvaziaram. Senhor, eu estou me sentindo a pessoa mais indigna. Mas pensa Jesus vindo agora diante de vocês, dizendo: filho amado, vida. Ah, filho amado, filho querido. E Ele abraçando você, envolvendo você. A gente precisa buscar experiências profundas com o Senhor, para que a gente possa entender que Jesus não é um mito, mas Ele está aqui. Ele está aqui. Não desiste, não. Não desista não, irmão. Não desista não, irmão. Não desista não. Deixa Ele tomar pelas tuas mãos hoje. Deixa Ele te tomar pelas mãos hoje, te colocar de pé. Não baixa a tua cabeça. Não deixa o julgamento das pessoas destruir o teu futuro. Não deixa a opinião dos outros confundir os planos e projetos que Deus tem para a tua vida. Deus nos chamou aqui nessa noite para dizer: eu não esqueci de você. Deixa o Senhor te renovar nessa noite. Nela a vida do próprio. Deixa o Senhor te renovar. Fala: eis-me aqui, Senhor. Ere canta na basuriaraba. Ere basore de canta na. Oh, Espírito Santo, do teu rio, deixa Ele te fortalecer. sacia minha sede. Oh, aleluia, 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 aleluias. Eu quero fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus pairar sobre a sua cabeça. Você que há tempos, querido, foi batizado com o Espírito Santo e não fala mais em línguas, não adora mais o Senhor. Abra a tua boca, diz o Senhor. Deixa Ele te encher, deixa Ele te renovar, deixa o Senhor te encher, porque tu és vaso. Tu és a fonte. Deixa a brisa do Espírito soprar sobre você. Deixa a presença do Espírito soprar sobre ti. Esquece de tudo, esquece de todos. Deixa tudo. Imagine que está só você e Jesus aqui agora. Imagina que é só você e Ele. Só você e Ele. Ereba, choreba. Deixa Ele te renovar. Mas disseram que você não ia longe. Mas disseram que você não ia além. Mas disseram que a tua vida não ia mudar. Mas disseram. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta.
Teramassore carabás. Tem um louvor que diz assim: você me leva ao deserto para falar de amor, me faz para mostrar que está comigo. Deixa o Espírito Santo de Deus pairar, irmãos. Deus nos trouxe aqui hoje para nos dar um renovo. Arequerebassuriandarabá. Em minha tristeza, olhando nos teus olhos. olhos, e afoguei as minhas lágrimas No teu peito. Eu coloquei os meus desejos Nos teus teus. sonhos. Desce, coloca nas mãos Não dele. sei mais viver sem ti. Não sei mais, Jesus, viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guie por teus passos. Vamos seguindo, vamos continuar Minha seguindo. vontade eu apoiei na tua lei, na tua identidade eu Descobri quem sou. Você me atraiu. Com Os olhos de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra Mas mostrar não, que ei, estás comigo. rebochorecaraba, mas tu não estás Me só. põe no meio da tempestade. Mas ela me não vai te fluir. destruir. Pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto. Se você sabe louvar esse louvor, adore, querido, adore. de amor. Se você sabe, adore ao Senhor. Se você, querido, foi batizado no Senhor, fale em língua, seja renovado nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E você que ainda não foi batizado, abra-se para Deus te batizar. O Espírito do Senhor está aqui. Que a tua fidelidade Verdade não acabou. Fidelidade não acabou sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido. Ele vai continuar sendo fiel, independente das provas, independente das lutas. Ele continua fiel na minha vida e na tua vida. Ele não desistiu, ele não vai desistir de ver o projeto dele na tua vida se cumprindo. Em graça e em verdade, pra me mostrar que Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construo. Está na rocha. Tua família não será destruída, querido. A tua casa não será destruída. Permanece com ela na rocha. Permanece com ela na rocha. Pode soprar os ventos, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, mas está sustentado em Deus. Xerecaraba, irecantarabará. De amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade. Aleluia, Jesus. Então arco-íris. Que os diáconos possam se colocar aqui à frente. Nós vamos sentar à mesa, que a querido. tua fidelidade não acabou. A
palavra do Senhor diz assim: quando entrares na presença do rei, não tenha pressa de ir embora. Tem alguns momentos, irmãos, que a gente precisa entender. Quando nós entramos na presença do Senhor, Deus, como é bom, como é maravilhoso, é lindo demais, é bom demais sentir a presença do Senhor, sentir o aconchego dEle. É bom demais a gente saber que nós somos tão amados, tão queridos. Oh, aleluia. Você é amada. O Senhor manda te dizer: tu é amada, tu és querida, tu és especial. Eramashere calamassuriarabá. Mas está doendo, Senhor. A minha alma está ferida. Tecomaxene conebassuriana namacô. A minha vontade é de não levantar da cama. E como Elias pedia morte, mas Jesus manda te dizer: eu tenho vida para ti, vida em abundância. Eu tenho coisas melhores para você. Eu tenho uma história, eu tenho um livro em que eu escrevi o teu nome e ninguém apagará. Jerema conema sodeque deconama surianarabaxô. E aonde tu foi humilhada, desprezada, envergonhada, eu, Senhor, te digo: te exaltarei, te fortalecerei, te levantarei e colocarei a minha honra sobre ti. Você canta na baçô. Eremande core baixorire canta na. Eu vou preparar o lugar melhor. Eu estou fazendo aquilo que tu não está vendo. Oh Deus, oh Jesus lindo, rebaixo de carabá. A tua família está guardada. O guarda de Israel acampa os seus anjos em volta daqueles que o temem. Você não vai desistir da sua família. Ei, calamassure canta na baçô. Você não vai desistir da tua casa. Você não vai desistir. Porque eu, Senhor, te digo: isso vai passar. Isso vai passar. Meu Deus, xire calamassure cantarabá. Há uma presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu não me esqueci de ti.
Eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti. E o teu coração começa a palpitar mais forte. E ele manda dizer de novo: eu não esqueci de ti. Eu não esqueci de ti. Aleluia. Aleluias. Teu coração está batendo mais forte. Mas disseram que você não teria futuro. Mas disseram que você não ia ter futuro. Olha só. Mas disseram que, olha só. Disseram assim para Jesus. Disseram assim para José, aliás. Olha lá vem o sonhador. Esse aí, quem é? Falaram que você não ia ter futuro. Mas aqueles que falaram não sabiam quem é o Deus que você está servindo. Deus vai fazer não para mostrar para eles, porque Jesus não tem que provar nada para ninguém, irmãos. Mas o Senhor manda te dizer aqui: eu vou fazer na tua vida. E eles saberão que há um Deus sobre a sua vida. Então eles disseram que a tua vida não ia dar em nada, que você não ia ter futuro. Mas eu tenho o teu futuro. Eu estabeleço o teu futuro. Eu faço o teu futuro. Eles falaram, mas eles não sabem o que falam. Eles falaram porque aquilo que eles falaram é do que eles têm no seu coração. Mas eu, Senhor, te conheço desde o ventre da tua mãe e estabeleci sobre ti, diz o Senhor, um futuro abençoado, um futuro de glória. E está chegando isso sobre a tua vida. Oh, já não quero mais aleluia. viver pra mim. De uma vez por todas vou me saciar. Ai, irmão, é bom demais estar na presença do Senhor. Oh, rabachere carabassuri andarabás. Deixa o Espírito dele parar sobre você. Deixa o Espírito dele. Sente a presença dele. Sente a presença dele. E calabassuri andarabás. E te cantanai arabassuri andarás. Eremas te coremas. Deixa fluir. Deixa fluir o Espírito, deixa fluir. Irmão, não vamos se preocupar com o tempo, não. Eu sei que a ordem da casa do Senhor tem que existir. Mas o Senhor está querendo fazer um trabalhar de renovo aqui nessa noite. O Senhor está fazendo um renovo sobre a tua vida para dizer: Ei, eu sei quem você é. Tu tem noção quanto eu te amo. Você vai entender que as mudanças na tua vida, as circunstâncias visíveis vão te alegrar sim, mas as condições espirituais vão te alegrar muito mais. Toma esses elementos nas tuas mãos, ó Pai. Que a partir desse momento não seja somente um pedaço de pão e um cálice de suco, mas seja o teu corpo e o teu sangue que foi moído por nós. Toma nas tuas mãos, Pai. Eu consagro esses elementos diante do teu altar e abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Receba nas suas mãos o pão e o cálice. Receba nas suas mãos e permaneça em espírito de oração, para que nós venhamos ceiar todos juntos em nome de Jesus. Pode entregar à igreja, querido, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu mandarei o Consolador. Mantenha-se em espírito de oração em nome de Jesus. Mantenha-se em espírito de oração. Ele dará graça e temor. O
voltaram pra casa. Mais 120 ali ficaram, quando de repente ouve-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, Vem e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Desistiram, voltaram pra casa. Mais 120 ali ficaram, quando de repente ouve-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, E pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, Levante sopra aos teu céus. vento, vem nos inflama. Arabassore Aqui canta na estamos, bassuri Senhor. arabá. Aqui estamos, Oh, Senhor. aleluia. Vem como labareda de fogo, Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda. Yeshua, 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 Yeshua. Puxa aí, vai. Aleluia. Yeshua, Yeshua, era masore de calabasuri andarabá. Nossa irmã Eli, Deus manda te dizer assim, filha. Já tem pessoas te observando. Tem dois tipos de pessoas te observando naquele serviço, irmã. Irmã Eli. Tem aqueles que estão te observando com os olhos invejosos. Mas o Senhor manda te dizer, tem aqueles que estão te observando para te proporcionar, alavancar, e aí vai subir, vai chegar, e muitos vão dizer, ei, mas ela chegou agora, como é que pode? A gente olha para ela, ei, tem dois tipos de pessoas, foca naqueles que estão olhando para o teu crescimento, foca naqueles que vão te levar a subir, e não naqueles que estão olhando e dizendo, mas quem é você? Quem você pensa que é? O que você está fazendo? Ei, Deus sabe quem você é.
Oh, Jesus está aqui, e como um varão de guerra ele passa. E calamassurica, oreba choreu canta na baia, e teremana baixou. Sua humildade Ele marchou, ele marchou de calabassuri cantaraba. tudo que tenho em Irmão Cristiano, do amor eu falharia. Pai, Cris, Deus manda te dizer assim, que Ele está derramando uma unção de autoridade sobre a tua vida. Uma unção de autoridade. E calamassure canta nabassuri andarabachou. Dentro da tua casa, Deus está te condicionando a uma autoridade. Dentro da tua casa, Deus está te estabelecendo dentro de uma autoridade, irmão. Você é o cabeça, você é o líder, você é o general, você é o soldado que Deus te escolheu. Deus está dizendo assim: tu vai levar essa família a viver grandes coisas. E calabassuriando e cantanabassou. Eu não sei nada da tua vida e não sei nada da tua história, mas teve aqueles que olharam para ti um dia e disseram assim: tu vai mesmo com essa família tu não vai para lugar nenhum. Ei, mas o Senhor manda te dizer: fica firme. É nesta família que eu vou te exaltar. É nesta família que eu vou te honrar. É nesta família, porque eu te dou unção hoje, te dou autoridade hoje, para tu te levantares como cabeça desta família, para levar esta família a viver grandes coisas, grandes realizações. Xerede calaba, ride coraba, suriandarabás. Recebe essa autoridade hoje, irmão Cris. Recebe essa autoridade, irmão. Aqueles que desacreditaram que tu não seria capaz. Deus não está dizendo que tu é perfeito, não. Mas Deus está dizendo assim: eu estou trabalhando. E eu vou trabalhar em algumas coisas em ti que vai doer um pouquinho, mas eu vou te colocar no meu centro da minha vontade. Eu vou te moer se preciso for, mas eu vou te levantar, eu vou te honrar. Tu serás um homem honrado nesta vida, tu serás um homem honrado nesta terra. Então deixa o meu trabalhar agir na tua vida, e não o teu querer e nas tuas razões, porque muitas vezes tu age pelas tuas razões, tu age muitas vezes pela tua sabedoria, mas a tua sabedoria ainda é pouca, a tua sabedoria ainda é nada comparada à minha sabedoria, diz o Senhor. Xará econemassude cantanabá, erequedebacede ramasto colobá. Te colocarei em alguns patamares. Oh, recanabassurianarabassou. Abra o céu, o teu reino vem. Oh, Jesus, ajuda nós aí, Senhor. Erecalabassurianarabassourebaba. Namacode canta na bassuriarabás. Ete canabassuriarabás. Venha mover a nossa fé e esperança. Estou em Deus. Grande Deus. Oh, aleluia. Os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Levante o pão aos céus. Porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão sobre as suas mãos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que vocês se reunirem, faça isso. Aleluias. Aleluia, aleluia, Jesus. Em memória de mim, até que eu volte. Comamos o pão. Ele
Levante o cálice aos céus. Oh, aleluia. Eita, labassure caraba. Ele foi julgado em meu Lugar. Hoje eu tenho vida. Talvez você possa dizer assim: mas Senhor, não é ainda a vida que eu quero. Não é ainda. Mas você não é mais o que você era. Quem olha para você e vê só o que você era, é porque os olhos estão ofuscados, cegos. Mas quem olha como eu te vejo, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais. Você não é mais. Levanta o cálice aos céus e diga assim: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti hoje para renovar a minha aliança. Confesso que sou pecador e preciso do Teu perdão. Por isso eu recebo hoje o perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, a minha aliança é contigo, somente contigo. E porque eu tenho uma aliança contigo, eu posso declarar que a morte não tem poder sobre mim, mas a tua vida. Senhor Jesus, me toma nos teus braços e não permita que eu saia dele jamais. Obrigado, Jesus, por me amar, por me escolher e por me chamar para viver o grande projeto da salvação. Eu te agradeço, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Declara assim: onde está a morte? Onde está a morte? A tua vitória. A vitória. Onde está a morte? Está a morte. O teu arguilhão. Teu arguilhão. Vencida foi a morte. Vencida foi a morte. Pela vida, o nosso Redentor vive. E porque Ele vive, eu vivo. E porque Ele é eterno, eu serei eterno. Bebamos todos para a glória de Deus. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela minha oportunidade, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Foi julgado.